Olá pessoal, tudo bem? Hoje é o primeiro teste, um piloto de um projetinho que eu estou querendo fazer aqui, de ensinar vocês algumas matérias básicas aqui sobre, como fazer aula e jogando videogame. As duas coisas que eu gosto bastante de como fazer. Bom, seguinte, aqui é o jogo Genshin Impact, um jogo aí de todas as plataformas praticamente, menos Switch e Xbox, mas aqui a gente está jogando aqui no PC, mas tem indo para o PS4, PS5, iOS, Android, E a gente vai aqui mostrar para vocês uma matéria que é simples, só que ao mesmo tempo ela é complexa, principalmente para os sextos anos, nonos, e colegial, que tem muita gente que erra, que é praticamente os estados físicos da matéria. E quais seriam esses estados físicos da matéria, que a gente fala, O que a matéria é? Que a matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço, Ou seja, olha só, então a gente pensa que essa pedra, as gramas, tudo isso, pessoal, é composto por matéria, por átomos, entendeu? Então, olha só, tudo. Então meu personagem aqui, vamos colocar a Keqing aqui. Então o que a Keqing tem? Ela tem massa, Então a massa é a quantidade de matéria que um corpo possui, ok? E a Keqing não está ocupando um espaço aqui? Se ela está ocupando espaço, é um volume. Olha só, ó. Vamos já que já chamou atenção aqui o inimigo, a gente vai utilizar, tá vendo? Ele está molhado. Se ele está molhado, ele está no estado líquido, O que acontece? Se eu utilizar gelo nele, o que vai acontecer? Eu mudei a temperatura, ele ficou congelado. Então o que acontece? As moléculas se juntaram ali. Se eu utilizar fogo, ou seja, aumentar a temperatura, o que vai acontecer? Ele vai descongelar, não vai? Olha só. O que vai acontecer? Ele vai vaporizar. Tá vendo que essas mudanças de matéria, de estados físicos da matéria, acontece justamente por quê? Porque está havendo uma mudança de temperatura, tá certo? Então olha só, conforme tá todo mundo molhado aqui, se eu congelar, olha só que legal, vou congelar aqui, deixa eu usar aqui o gelo, é que eu tô um pouquinho forte, usei o gelo, congelou, ok? Por quê? Conforme eu vou aumentando a temperatura, ou melhor, diminuindo a temperatura, as moléculas vão ficando mais juntinhas. Isso aí chama-se força de coesão, tá? Se eu aumento a temperatura, ou seja, se eu aumentar a temperatura, eu vou aplicar força de repulsão, ou seja, as matérias vão se agitar e elas vão se evaporar. Mas se eu agitar mais ainda, porque a gente conhece o sólido, o líquido, mas se eu agitar mais ainda, o que vai acontecer? Eu vou entrar em um outro estado que a gente conhece como plasma, que a gente pode ver aqui como um raio, tá? Então isso aí, mas a gente vai focar mais nas três. Eu não queria chamar os inimigos agora, mas já que ele já apareceu, beleza. Então a gente tem três estados básicos, que é o sólido, ok? O líquido e o gasoso, beleza? Então, lembre-se disso, tá, pessoal? Para haver mudanças de estados da matéria, precisa de temperatura. É o fator que vai fazer a mudança, tá? E quem influencia isso é a temperatura. Então, quanto mais gelado, quanto mais menor a temperatura, o que vai acontecer? As moléculas vão sofrer uma força de coesão e elas vão se juntar, formou sólido, tá? Se aumentar a temperatura, elas vão descongelar e voltar para o estado líquido, tá? Ou vai para o vapor, tá? Olha só o vaporzinho saindo. Esse vaporzinho, pessoal, estado gasoso. Perfeito? E aí a gente tem o ciclo hidrológico aí, que forma as nuvens aí, que depois vão se precipitar e voltar a ser chuva. Beleza? Espero que vocês tenham gostado dessa primeira impressão aí, tá? Fiquem aí com um grande abraço. E eu espero que vocês deixem sugestões, dicas aí, o que eu posso melhorar, beleza? Um grande abraço, até mais, tchau, tchau.